Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que toda a paz que há em Cristo Jesus seja derramada sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas como para todo o sempre, no glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez estamos aqui reunidos para darmos continuidade no nosso estudo, que eu batizei de Fenômeno Babel versus o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fenômeno Babel, entenda, e nunca é demais lembrar, religiões. Todas as religiões versus em oposição ao Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No Fenômeno Babel, o homem é o centro. A capacidade humana é que dá o tom. Preciso que você guarde de forma privilegiada essas considerações que vos faço agora, inicialmente. No Fenômeno Babel, o homem é o centro. O homem é o centro. A capacidade humana é que dá o tom. No Fenômeno Babel também, preciso que você note esse padrão. Tudo, absolutamente tudo, tem seu preço a ser pago pelo homem. É o homem que paga o preço. O homem é capaz de pagar o preço pela mecânica Babel. E aqui cabe um parênteses. No Evangelho da Graça, o preço é pago por Deus. Sempre foi e sempre será. É Deus quem paga o preço. Jesus Cristo pagou um alto preço por nós. É grátis para nós, pois Jesus pagou um alto preço em nosso favor, altíssimo preço, e por isso vivemos debaixo da graça. Graça que é favor imerecido. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Deus paga o preço. Jesus pagou alto preço por nós. Portanto, e sobretudo, no Fenômeno Babel, o homem tem que fazer por merecer. O homem é capaz de alcançar a Deus, portanto. Pois o homem é o centro. No Fenômeno Babel, o homem é o centro. A capacidade humana é que dá o tom. No Fenômeno Babel, tudo tem seu preço e é o homem que paga o preço. Ele é capaz de pagar o preço. Portanto, o homem tem que fazer por merecer. Ele tem que ser capaz de pagar o preço. Ele é capaz de pagar o preço, então ele tem que fazer por merecer. Porque se ele fizer por merecer, ele consegue alcançar Deus. A salvação, a iluminação, são conquistadas através do mérito próprio. No Fenômeno Babel, o homem se torna, ele se acha,
Mas no fenômeno Babel, de acordo com a lógica Babel, o homem se torna capaz de conquistar a salvação, as bênçãos e o favor de Deus. Todas as religiões orbitam em torno dessa mecânica, dessa lógica, desse fenômeno. O homem é capaz de alcançar Deus. O homem é capaz de construir tijolo a tijolo a sua própria Torre de Babel. Pois através das obras humanas, o homem é capaz de alcançar Deus. Através do mérito próprio, através da sua capacidade, através do seu intelecto, o homem é capaz de conquistar as suas bênçãos, a sua salvação. O favor de Deus é conquistado através do mérito humano. O homem se torna merecedor das bênçãos, do favor de Deus e se torna merecedor da salvação. É sobre esse eixo que todas as religiões orbitam. Somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não obedece a essa lógica. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é o centro. Somente Deus é capaz de pagar o preço. Somente Deus é capaz de vir até o homem e não o contrário. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é completamente oposto às religiões que compõem o fenômeno Babel, que são todas. O fenômeno Babel caminha numa estrada completamente oposta à do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No fenômeno Babel, o merecimento humano, a capacidade humana é que dá o tom. No fenômeno Babel, como o homem é o centro, como o homem consegue, através do seu mérito, alcançar a salvação, as bênçãos e o favor de Deus, portanto, no fenômeno Babel, sendo assim, o homem tem que fazer por merecer. E fazendo por merecer, ele constrói a sua própria Torre de Babel. É a personal Torre de Babel. As religiões levam o indivíduo, levam o homem a construir a sua personal Babel. Cada homem e cada mulher, tijolo a tijolo, vai construindo o seu pilar cósmico, a sua própria Torre de Babel, para que ele se torne merecedor da salvação, das bênçãos e do favor de Deus. O homem, ele é convencido por essas religiões e ele se convence e ele se acha capaz de pagar os preços. Ele se convence disso. A religião tem um poder tão grande de manipulação sobre as vidas das pessoas, que a pessoa compra essa mentira como verdade. Ela é induzida e convencida por essas religiões que compõem o fenômeno Babel. Ela é convencida de que ela é capaz de alcançar a salvação, as bênçãos e o favor de Deus através do mérito próprio. Isso objetiva e na maioria das vezes subjetivamente. Você tem que prestar atenção para perceber essa mecânica, esse método. As religiões induzem a que cada ser humano construa tijolo por tijolo a sua própria Torre de Babel, a personal Babel. E eu sei, sim,
Eu sei que eu desagrado e desagradarei gregos e troianos. Eu consigo desagradar absolutamente todos. Eu desagrado gregos e troianos, e óbvio, muitos ficam e ficarão tristes comigo, porque eu sei sim que estou mexendo no vespeiro, eu estou mexendo no vespeiro. Esse assunto religião é um vespeiro, ainda mais que existe um argumento que é a opinião de boa parte das pessoas. As pessoas já têm isso cristalizado em suas mentes, de que religião não se discute. Isso já está incorporado à mente das pessoas. Quase todas as pessoas manifestam essa opinião, acreditam nessa mentira de que religião não se discute. Sim, bem verdade é que os radicais, os fundamentalistas, impedem e inviabilizam qualquer discussão sábia e inteligente a respeito do tema religião. Sim, os radicais, os fundamentalistas inviabilizam qualquer discussão sábia sobre esse tema. Porém, eu lhes afirmo peremptoriamente que religião se discute sim. Eu lhes afirmo, eu vos afirmo, religião se discute sim, religião tem de ser questionada sim, crenças têm de ser confrontadas sim. Boa parte do poder tirânico que as religiões exercem sobre as pessoas, sim, poder tirânico. As religiões governam as pessoas com mão de ferro, objetiva ou subjetivamente. Boa parte desse poder tirânico que as religiões exercem sobre as pessoas se estabelece com a força desse argumento de que religião não se discute. Esse religião não se discute exerce sobre a mente das pessoas um poder surpreendente, eu diria estratosférico. Essa mentira perpetrada pela religião e que faz com que ela detenha boa parte do poder que ela tem, faz com que ela governe as pessoas de modo tirânico. Boa parte desse poder advém desse argumento. Religião não se discute. E a religião, portanto, se torna um Deus na terra. Sim, escondida atrás desse argumento, religião não se discute, a religião se torna um Deus na terra, um solo que não pode ser explorado, não pode ser discutido, não pode ser questionado. Portanto, a religião, pode fazer o que ela quiser. Nós damos esse poder a ela pode fazer o que ela quiser. Religião não se discute, ela se esconde atrás desse argumento. A gente acreditou e acredita nesse argumento, e por causa, em virtude desse argumento, a gente dá poder a ela, porque ela é um Deus na terra, ela não pode ser questionada. A religião odeia o questionamento profundo, ela não pode ser questionada. Ela é um Deus na terra. Religião não se discute. A maioria das pessoas que eu conheço crê nessa mentira. E uma mentira repetida centenas, milhares, milhões de vezes, ela ganha status de verdade, ela passa a ser verdade na mente das pessoas.
Uma mentira repetida, contada centenas, milhares de vezes, ela ganha status de verdade. E essa mentira do religião não se discute vem sendo propagada, repetida exaustivamente através das eras, de forma que essa mentira hoje ganhou status de verdade na mente de quase todas as pessoas que eu conheço. Esse argumento, religião não se discute, é mais uma sacada brilhante do inimigo das nossas almas, brilhante. A cristalização dessa mentira na mente das pessoas, que sacada brilhante do adversário das nossas almas. O ser humano hoje acredita nessa falácia. Religião não se discute. Mentira, religião se discute sim, com respeito, com inteligência e com sabedoria. Se discute sim, observados esses pilares: respeito, sabedoria, inteligência. Posto isso, preciso que você observe e entenda que o modus operandi de todas as religiões é o mesmo. O padrão que elas desenvolvem é o mesmo. Reouça tudo que eu vos disse nesse início. Observe esse padrão que eu vos expus. Eu vos afirmo, eu preciso que você observe ao longo dos seus dias aqui nesse planeta Terra. O modus operandi de todas as religiões é o mesmo. O padrão que elas desenvolvem é o mesmo. Somente o Evangelho de Jesus destoa. As outras demais manifestam o mesmo modus operandi. Naquilo que realmente importa, elas são todas iguais. Obedecem à mesma mecânica, obedecem à mesma lógica. O homem é o centro, o homem é capaz de alcançar Deus, o homem é capaz de pagar o preço, o homem, através do merecimento próprio, do mérito próprio, da sua inteligência, da sua capacitação, é capaz de alcançar a salvação, o favor, as bênçãos de Deus. Ele consegue alcançar Deus. O modus operandi é o mesmo em todas as religiões, a não ser no Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é completamente oposto. Naquilo que realmente importa, todas as religiões são absolutamente iguais. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. Redundantemente, eu vos afirmo. Agora, naquilo que é secundário, que é menos importante, as religiões são todas diferentes. Aquilo que é secundário, que é menos importante. Agora, os pontos secundários, bem verdade preciso que você observe, os pontos secundários são em maior número, são abundantes, em maior volume. E isso nos dá a falsa impressão de que uma religião não tem nada a ver com a outra. Mas isso é pura e mera cortina de fumaça. O fato dos pontos secundários serem em maior número, mais abundantes, isso nos dá a falsa impressão de que as religiões são completamente diferentes, deuses diferentes, roupas diferentes, cultos diferentes, dá a impressão que uma não tem nada a ver com a outra, mera cortina de fumaça, são todas iguais. Essas discordâncias aparentes, mera cortina de fumaça. Naquilo que realmente importa, elas são todas iguais. Os pontos secundários são abundantes,
são em muito maior número. Isso sim dá a impressão que uma não tem nada a ver com a outra. Cortina de fumaça. Naquilo que realmente importa, elas são todas iguais. E vos digo mais: todas as religiões são iguais em seus métodos. Eu estou sendo redundante. Todas as religiões são iguais em seus métodos, na maneira de instalarem os seus aplicativos na mente das pessoas. São iguais até nisso. Na mecânica que eles utilizam para instalar os seus programas nas mentes das pessoas. Os métodos utilizados são os mesmos em todas. Todas elas, quer um exemplo? Alguns exemplos? Todas as religiões são detentoras da verdade. Eles fazem com que o fiel acredite nisso. A religião minha é a detentora da verdade. Eles instalam esse programa na mente do fiel e o fiel passa a acreditar que aquela religião que ele compõe, que ele faz parte, é a detentora da verdade, porque todas as religiões são detentoras da verdade. Cada qual com a sua, né? Cada uma se julga ser a dona da verdade. Outro método de instalação, de lavagem cerebral que eles utilizam na mente das pessoas, para arruinar a mente das pessoas, é que elas não aceitam contestações. Todas elas, pelo fato de todas elas serem as donas absolutas da verdade, nenhuma religião aceita contestações. Ela não aceita uma contestação profunda, inteligente, sábia. Ela não aceita. Religião nenhuma gosta de ser contestada, diferentemente de Jesus. Jesus adorava ser questionado, interrogado, contestado. O Evangelho da Graça gosta, mas as religiões não gostam. E tem mais um detalhe para você observar. Todas as religiões são o único ou quase o único caminho para a salvação. As religiões se utilizam do mesmo método para instalar programas, os seus programas na mente das pessoas. É sempre o mesmo método de lavagem cerebral. Todas são detentoras das suas verdades, todas são detentoras da verdade. A minha religião A é detentora da verdade, a outra religião B, a C, a D, a Z, cada uma delas se jacta em ser a detentora da verdade absoluta. Toda religião abomina as contestações, as indagações inteligentes e sábias. A religião não admite contestação. E o fiel fica convicto disso, e ele também não aceita ser interrogado. Normalmente, o discípulo, ele se torna igual ao mestre. Ele copia o padrão do mestre, do líder. Cada religião se julga ser o único caminho para a salvação. É o mesmo padrão. Preciso que você observe com o coração isso, também com sua inteligência, com o seu olhar. Aguce o seu olhar. Estou listando padrões, mecânicas, métodos que são comuns a todas as religiões do fenômeno Babel. Preciso que você aguce os seus ouvidos, aguce o seu olhar, aguce a inteligência. Você observará com o passar dos dias esse padrão em todas elas. E nesse momento dessa nossa conversa,
muito possivelmente você esteja se perguntando: poxa, Alexandre, especificamente, quais religiões se enquadram, compõem, fazem parte desse dito fenômeno Babel? Eu vos respondo, eu tenho vos respondido: todas, absolutamente todas as religiões fazem parte do que eu chamo de fenômeno Babel, a não ser o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Alexandre, você disse que todas, mas então dê nome aos bois, Alexandre. Desde o começo das nossas conversas, lá no capítulo 1 dessa série de vídeos, desse estudo, eu venho dizendo que todas as religiões compõem o que eu chamo de fenômeno Babel. Mas então dê nome aos bois. A partir de agora, citarei algumas. Vou começar a dar nome aos bois. Óbvio é que não as esmiuçarei, não falarei tudo sobre elas, pois não temos tempo hábil para isso aqui. Nós não temos tempo aqui para que eu esmiúce todas as barbaridades que essas religiões perpetram na mente das pessoas. Todas as discrepâncias, todas as indecências que elas manifestam aqui nesse planeta Terra. Não esmiuçarei, não falarei tudo sobre elas. Tem muito, não acaba. As barbaridades que elas manifestam nesse mundo são praticamente infinitas. São muitas as barbaridades, muitos os absurdos perpetrados por elas no decorrer da história humana aqui nesse planeta. Mas eu não as esmiuçarei, não falarei tudo sobre elas, não temos tempo aqui para isso. Falarei, exporei somente aquilo que julgo mais importante para o nosso estudo, para o nosso tema aqui, ou seja, aquilo que as une. Eu vou me ater a isso, ao ponto que as une, que as torna todas uma só. Vou deixar para lá um monte de barbaridades que elas fazem, que elas manifestam. Não vou abordar as milhões de barbaridades que essas religiões... É impossível abordar. É uma barbaridade atrás da outra. Eu vou me ater somente àquilo que eu julgo ser importante para o nosso estudo, aquilo que as une todas, que faz com que todas elas sejam uma. As obras. Vou me ater muito às obras. As obras, veja bem, como instrumento de salvação. As obras humanas utilizadas como instrumento de salvação. Como instrumento para a obtenção de favor de Deus. As obras que alicerçam o merecimento humano, que fazem com que o homem acredite ser merecedor de alguma coisa diante de Deus. Focarei muito nas obras. Porque o fenômeno Babel tem muito a ver com obras, com merecimento humano. Poxa, eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, eu vou para a igreja, eu dou as minhas ofertas, pago os meus dízimos, não adultero, sou trabalhador, logo eu sou merecedor do favor, das bênçãos de Deus e da salvação. As obras que alicerçam a crença de que o homem merece alguma coisa diante de Deus. Óbvio também que não citarei nominalmente todas as religiões que compõem o fenômeno Babel. Não tem como citar tudo nominalmente. Pois, olha, é impossível
citar todas as religiões que já existiram, que existem e que possivelmente existirão nesse planeta. Agora eu vos asseguro, todas as religiões que existiram, que existem e que porventura um dia venham a existir, todas elas estarão aqui representadas. Todas elas, porque todas elas compõem o que eu chamo de fenômeno Babel, até aquelas que não foram criadas ainda. Vou começar dando nome aos bois pelo protestantismo, a religião evangélica. Essa é a primeira religião que eu listo como parte integrante do fenômeno Babel. E hoje, como você deve ter percebido, eu não professo nenhuma religião, eu não tenho religião. Minha única religião é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha religião. Porém, por muitos anos eu fui membro, frequentador dessa religião, portanto, sou na prática conhecedor dessa religião. Frequentei por muitos anos, eu conheço essa religião de forma profunda. E, como acontece em todas as religiões, absolutamente todas, essa religião protestante, evangélica, se julga a portadora da verdade. Isso é comum a todas. Todas elas se julgam portadoras da verdade. E o protestantismo não é diferente. Os evangélicos não são diferentes. Você quer ver uma prova disso? Observe, quando a pessoa se desliga de um ministério, ela rapidamente, desesperadamente até, procura se filiar a outro ministério, porque a igreja evangélica tem muitos braços, são muitas denominações, são muitos CNPJs, são muitas empresas, e quando a pessoa, o fiel, se desliga de um desses ministérios, ela desesperadamente busca filiar-se a outro ministério. Sabe por quê? Porque não há salvação possível longe dessa religião. Como essa religião se julga a portadora, a detentora da verdade, ela afirma que não há salvação possível se a pessoa não estiver congregando, se ela não estiver vinculada a essa religião. E como ela é a verdade absoluta, ela, a religião evangélica, é a detentora da verdade, o fiel acredita. Ele acredita nessa falácia de que não há salvação possível longe do CNPJ evangélico. Ela julga isso, ela acredita nisso, pois a igreja evangélica é portadora da verdade, ela instala isso na cabeça do fiel. Então, quando ela sai de uma denominação, ela desesperadamente procura filiar-se a outra, porque não há salvação possível, caso ela não esteja congregando em algum CNPJ evangélico. A pessoa se sente desviada de Deus, distante de Deus se ela não estiver congregando. Ela acredita que ela vai para o inferno se ela não estiver congregando em qualquer que seja a denominação evangélica. Você acha que pode uma coisa dessa? A pessoa acredita que ela vai ter o seu nome riscado do livro da vida se ela não fizer parte de uma denominação evangélica qualquer. Se você não fizer parte de uma de suas múltiplas vertentes, se nós não fizermos parte de uma de suas múltiplas vertentes, não haverá salvação nem para mim nem para você. Estamos todos no inferno se não estivermos congregando em um desses CNPJs evangélicos. A igreja evangélica, na prática, é a mediadora entre os homens e Deus.
No discurso, eles dizem que Jesus é o mediador, mas na prática, observe, o mediador entre os homens e Deus é a religião evangélica. Se você não fizer parte da religião evangélica, você não pode ser salvo. Então, logo, o mediador entre os homens e Deus é a religião evangélica. É uma barbaridade. Absurdo isso aí. E tem um outro detalhe também. Além de tudo, eles gostam de dizer que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Babilônia. Para eles, a Igreja Católica Apostólica Romana é a Babilônia. Eles creem piamente nisso. Só que eles falam isso por desconhecerem a amplitude e o significado do fenômeno Babel, da Babilônia. Falam com desconhecimento de causa. Eles desconhecem a amplitude do significado da Torre de Babel, da Babilônia, que representa o falso sistema religioso como um todo. A Torre de Babel, a Babilônia, representam o falso sistema religioso como todo. Como todo. Não é religiãozinha A, B, C ou D, não. O fenômeno Babel, a Babilônia, representa o falso sistema religioso como um todo e que será destruído. Sim, será destruído. E isso está descrito lá no livro de Apocalipse. A Babilônia e o fenômeno Babel será destruído como um todo. Todas as religiões que compõem esse fenômeno, que compõem a Babilônia religiosa, serão destruídos. Está lá no livro de Apocalipse. Por favor, atente-se a um detalhe muito importante que eu não posso deixar de frisar aqui. Quando eu falo da religião, ou das religiões, ou de qualquer religião, não é demais lembrar que não quero de maneira nenhuma atacar pessoas. De forma alguma, quando eu falo de religião, de forma alguma eu quero atacar pessoas. Pois Deus, como eu estou falando aqui dos evangélicos, olha, Deus tem as suas ovelhas espalhadas em todas as centenas, milhares de denominações evangélicas pelo mundo. Deus tem as suas ovelhas espalhadas em essas milhares de denominações evangélicas pelo mundo. Eu não quero aqui atacar pessoas. Deus tem os seus. Cabe também, dentro desse raciocínio, cabe aqui um parênteses mais amplo. Além do mais, o fato de eu criticar todas as religiões, preciso que você guarde isso, por favor. O fato de eu criticar todas as religiões não quer dizer de forma alguma que eu apoie a intolerância religiosa. Eu quero que isso fique bem claro. Eu não apoio de forma alguma a intolerância religiosa. Penso que todo e qualquer ser humano é livre para crer e seguir o caminho que quiser, e isso tem que ser respeitado. O ser humano tem que ser livre para discordar de mim e de qualquer que seja a ideologia, argumentação, doutrina. O ser humano é livre para discordar do que quiser e é livre para seguir o caminho que quiser, e isso tem que ser respeitado. Eu sou completamente contra a intolerância religiosa, até porque o povo de Deus é constituído pelos sinceros de coração, apesar da religião que professam, que frequentam. Vou até repetir, o povo de Deus é constituído pelos sinceros de coração, é assim que eu penso. O povo de Deus é constituído pelos sinceros de coração, apesar da religião que professam. Vem cá.
Você consegue reconhecer que tem muita gente de Deus em religiões que você discorda? Você consegue reconhecer isso? Que tem muita gente de Deus em religiões que você discorda? Eu consigo reconhecer isso. Você consegue? Tem muita gente de Deus em religiões que nós discordamos. Você consegue reconhecer que tem gente sincera de Deus em todas, ou pelo menos em quase todas as religiões? Você consegue reconhecer isso? Eu consigo. Tem gente de Deus em quase todas as religiões. Sim, eu vos afirmo, peremptoriamente novamente, tem muita gente boa de Deus espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Tem muita gente boa de Deus de coração. Tem muita gente boa de Deus com o coração cheio de Deus e voltadas, prostradas diante de Deus, apesar da religião que professam. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Eu vinha dizendo aqui, o que eu estava falando, como eu vinha dizendo sobre a religião evangélica, eu vinha falando sobre a religião evangélica para não perdermos o fio da meada. Eu não quero e não vou aqui atacar pessoas, é isso que eu estava falando, né? Eu não quero e de forma alguma eu quero e vou atacar pessoas. O que eu quero atacar, denunciar, sobretudo, guarde bem, eu não vou atacar aqui pessoas, indivíduos. O que eu quero atacar e denunciar é a religião e os seus líderes. É a religião e seus líderes, que são, na sua imensa maioria, falando dos evangélicos, ao menos aqui no ocidente da terra, a maioria das religiões, das denominações e seus líderes evangélicos são, na sua imensa maioria, ao menos aqui no ocidente da terra, roubadores, manipuladores, e transformam a verdade pura do evangelho em mentira. Induzem, fazem com que o crente tenha as motivações erradas para servir ao Senhor. Eles fazem isso, roubam, manipulam e fazem com que o crente tenha as motivações erradas para servir ao Senhor. Eu quero atacar, sim, a religião e seus líderes, nunca o indivíduo. E esses líderes fazem com que, sim, a religião evangélica, a religião protestante, seja parte integrante da Babilônia, parte integrante do fenômeno Babel. A religião evangélica, a religião protestante é parte, sim, integrante do fenômeno Babel, da Babilônia. E cabe também outro parênteses aqui, eu não posso deixar passar. Eu reconheço verdadeiramente que sim, há alguns pastores que pregam o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente no Oriente da Terra. Aqui no Ocidente a coisa está mais braba, mas sim, existem pastores que pregam o verdadeiro evangelho. A religião evangélica tem uma vantagem sobre o catolicismo romano. Ela tem uma vantagem. Vantagem essa, é o fato de ela não ter um papa. Ela tem muitos papas, mas o fato de ela não ter um papa, ou melhor, um único papa, não estar toda centralizada na figura de um único homem, isso é um ponto benéfico para o protestantismo. Sim, é bem verdade que é uma bagunça generalizada
é uma confusão. Essas centenas de denominações. Cada uma dessas denominações com a sua verdade, suas verdades, é uma verdadeira de uma confusão. São milhões de denominações evangélicas protestantes e é uma balbúrdia. Ninguém se entende, é uma verdadeira confusão, uma Babel, ninguém fala a mesma língua, é bem verdade. Porém, essa não centralização num único Papa, na figura de um único homem, torna possível a existência de alguns pouquíssimos líderes que pregam o verdadeiro evangelho. O fato do protestantismo não estar toda alicerçada na liderança de um único homem, de um único Papa, faz com que ainda existam alguns pregadores, alguns pastores que pregam o verdadeiro evangelho. Uma esmagadora minoria, diga-se de passagem, sendo redundante, principalmente no ocidente da terra, mas existem pastores que ainda pregam o verdadeiro evangelho, porque não existe uma centralização. Para você que não é muito familiarizado com essa religião, você notará facilmente que eles têm milhões de papas, mas eles não têm um único papa. A religião não está toda centralizada na mão de um único líder. Isso sim é uma verdadeira confusão, gera uma confusão com muitas verdades, cada qual com as suas verdades, sim, mas existe esse ponto benéfico. Cada pastor é uma célula, por assim dizer, e eles podem manifestar independência. Cada um pensa de um jeito, e nesse cada um pensa de um jeito, isso possibilita que ainda existam alguns pastores que pregam o verdadeiro evangelho. Fecha parênteses, mais um parênteses fechado. Como eu vinha dizendo, esses líderes fazem sim com que essa religião seja parte integrante da Babilônia, do fenômeno Babel. A imensa maioria desses líderes fazem com que a religião evangélica protestante seja parte integrante do fenômeno Babel, da Babilônia. Observe comigo, em primeiro lugar, por que eles fazem com que essa religião seja parte integrante do fenômeno Babel? Vou listar alguns pontos. Em primeiro lugar, eu quero que você observe que esses líderes estimulam o homem a barganhar com Deus. É o paga que eu te escuto, é o paga que eu te abençoo. Observe esse padrão dentro da igreja evangélica. Os líderes estimulam o homem a barganhar com Deus. Paga que eu te escuto, paga que eu te abençoo. O cristianismo histórico por um todo, isso abarca o catolicismo romano, o protestantismo, o catolicismo, quer dizer, o cristianismo histórico de forma geral é podre, não reflete em nada Jesus Cristo. É o que eu chamo de cristianismo histórico, é totalmente podre. E a religião evangélica faz parte desse cristianismo histórico podre. E os seus líderes estimulam descaradamente, em boa parte dos casos, o homem a barganhar com Deus. Muitas denominações fazem isso de forma subliminar, disfarçadamente. Mas é uma barganha com Deus a todo momento. Transformam Deus num Deus da barganha, adulterando assim todo o significado da graça. A da graça não tem barganha, a graça não contempla a barganha. Sob o disfarce do dar o seu melhor, fazer a obra,
sem perceber, o fiel na prática está comprando as bênçãos. Debaixo desse disfarce, olha, você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer a obra, sabe? Debaixo desse disfarce, sem perceber, o fiel na prática, ele começa a comprar as bênçãos. Ele faz por merecer, ele está fazendo a obra, ele está congregando, ele está pagando dízimo, ele está sendo bom, ele não está adulterando, ele trabalha na obra de Deus. Grão a grão, gradativamente, isso vai sendo instilado na mente do fiel e ele gradativamente vai crendo que ele faz por merecer. Ele é um crente fiel. Gradativamente ele começa a construir a sua Babel, a sua torre de Babel. Existe um segundo ponto. São muitos pontos. Vou me ater apenas a alguns. O segundo ponto que você pode observar: o jejum, a santificação e a oração, que são ferramentas cuja finalidade é a de gerarem intimidade com Deus, tá? O jejum, a santificação e a oração são ferramentas que têm a finalidade de gerar intimidade com Deus. Deveriam ser o recreio da alma. Deveriam ser praticados porque amamos Deus, fruto do amor que temos por Deus. Jejum, oração, santificação tem que ser algo espontâneo, que brote de um coração que ama a Deus. Ferramentas utilizadas para gerarem intimidade com Deus, expressões de amor, desejo de entrar em comunhão com Deus, de estar em comunhão com Deus. Esse é o propósito do jejum, da santificação, da oração, fruto de quem ama a Deus. Essas ferramentas, ao contrário de seu verdadeiro propósito, estão sendo usadas para que o crente alcance o merecimento. É barganha. Merecimento para poder conquistar bênçãos. Isso, na maioria das vezes, é muito bem disfarçado. Sim, em boa parte das vezes isso é muito disfarçado. Mas o crente é ensinado, muitas vezes de forma subjetiva, a utilizar essas ferramentas para alcançar merecimento diante de Deus. É uma barganha. O cara que ora muito, que jejua muito, que se santifica, ele merece receber o favor e as bênçãos de Deus. É isso que fica implícito na prática e na mecânica perpetrada pela igreja evangélica. O jejum, a oração e a santificação, que deveriam ser o recreio da alma de uma pessoa que ama a Deus e anseia por estar em comunhão íntima com Deus, foi transformado em ferramenta para que o fiel alcance as bênçãos e o favor de Deus, para que o crente mereça o favor de Deus. Quanto mais eu me esforço, mais eu mereço. É essa lógica implícita nessas muitas subjetividades. Quando é subjetivo, quando não é de forma objetiva e descarada. Mas é isso que está implícito. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu oro, quanto mais eu me santifico, mais eu mereço. Em outras palavras, eu consigo alcançar a bênção quando eu jejuo, quando eu santifico, quando eu me santifico, quando eu oro. Eu consigo alcançar, eu mereço. É isso que está implícito.
O jejum, como eu jejuo, eu oro, eu me santifico, eu mereço. Eu mereço o favor de Deus. É isso que está implícito. Muitas vezes a pessoa não percebe essa mecânica cerebral que está instalada em sua mente, que está rodando a todo vapor. A maioria das pessoas que eu conheço, das ovelhas que eu conheço, não perceberam essa mecânica instalada e que está rodando a todo vapor em suas mentes. Elas fazem, na maioria das vezes, em boa parte das vezes ao menos, de forma inocente. Eu jejuro, eu oro, eu me santifico, logo eu mereço. Põe uma coisa na tua cabeça: o homem nunca será merecedor de nada diante de Deus. Nada. O homem jamais será merecedor de qualquer coisa que seja diante de Deus. Eu preciso que você entenda isso. O homem jamais conseguirá alcançar Deus. É Deus quem nos alcança. Eu jamais serei merecedor de nada diante de Deus. Deus nos concede a salvação, as bênçãos e o seu favor, porque Ele nos ama, debaixo da graça. Existe um terceiro ponto que eu gostaria de frisar. Os líderes dessa religião estimulam a busca da prosperidade, sempre, descaradamente ou de forma subjetiva, mas eles frisam a busca pela prosperidade de uma forma que não condiz com o Evangelho. Não que não devamos almejar, querer, buscar prosperidade material, não é isso que eu estou falando. Todo mundo almeja uma prosperidade material. Não é pecado almejar, querer, buscar prosperidade material. Não é pecado, não é disso que eu estou falando. Todos nós queremos ter uma vida abençoada, materialmente falando. É um dos nossos desejos e é lícito isso. Não é disso que eu estou falando. Mas esses líderes e essa religião estimulam uma prosperidade a qualquer preço, baseada na barganha com Deus. E tem uma lógica de que se o cara não for próspero financeiramente, materialmente, ele está em desacordo com Deus, ele está desagradando a Deus. Isso não tem absolutamente lógica nenhuma. Boa parte dos profetas e dos homens de Deus apresentados a nós nas páginas da Bíblia Sagrada eram muito pobres. Jesus era pobre, Paulo pobre, Pedro pobre, Jeremias pobre. Alguns eram ricos, Davi era rei, era rico. A riqueza em si não é pecado, mas a obtenção da prosperidade a qualquer preço, baseada na barganha, poxa, não condiz com a verdade do Evangelho. É mentira que se você não for próspero materialmente, financeiramente, é mentira que você está em desacordo com Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prosperidade é bênção. A não prosperidade também, em muitos casos, também é uma bênção. Deus sabe o que cada um de nós precisa e como cada um de nós precisa ser mexido, trabalhado. Agora, esses líderes estimulam a prosperidade a qualquer preço, baseados na barganha com Deus, e todo esse direcionamento, essa ideologia está ancorada no merecimento humano. Mas se você não é próspero, você está em desacordo com Deus, você não está merecendo. É tudo baseado no merecimento humano. Desde que cumpridos os votos, cumpridas as campanhas
e os demais produtos oferecidos, anunciados em seus comércios, eu me torno merecedor da graça almejada. É envelope para todo lado, é campanha para todo lado. E se eu cumprir esses votos, se eu cumprir todas essas campanhas, desses múltiplos comércios, eu sou merecedor da graça almejada. Eles trabalham nessa direção, para que eu cumpra votos, que eu faça ofertas envelopadas, são milhões de envelopes. Eu tenho que cumprir esse rito, e sendo assim, cumprindo esses ritos, eu me torno merecedor da prosperidade material, da bênção material. É uma lógica completamente oposta ao Evangelho da Graça. Você está comprando Deus. Eu dou 10 reais e vou receber 5. Eu dou 10 reais de todo o coração e vou receber 50. Eles se aproveitam da ganância humana também, que é um assunto que eu não vou entrar agora. O ser humano é muito ganancioso. Se ele vislumbra uma possibilidade de lucro, ele topa pagar o preço. Opa, veja bem, se eu estou dando 10 aqui, vou colher 50, logo compensa eu semear os 10. Completamente oposta à mecânica do Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é barganha. Eu dou 10 para eu ter um lucro de 50. O Evangelho é dar com amor, dar de todo o coração, mas com amor, sem esperar retribuição. Isso é Evangelho. Eu dou porque eu amo. Seja para o líder religioso, seja para o meu irmão, seja obra assistencial, que minha mão direita não saiba o que minha mão esquerda está fazendo, que seja em secreto as minhas ofertas e as minhas obras de caridade. Eu faço não porque eu almejo receber em troca, não, eu faço porque eu amo, eu faço porque eu sou nascido de novo. Essa é a mecânica do Evangelho, não a mecânica de eu dou 10 e recebo 50. Isso é ganância humana, e eles exploram a ganância humana. Campanhas sem fim, explosões de milagre. Os muitos papas gospel e suas hierarquias, homens poderosos, super ungidos, me dá nojo. Determinados cultos você vai, é o apóstolo, que é uma exaltação humana, é o homem no centro sempre, é o super ungido, é o super apóstolo, para com isso, é o homem no centro. Observe o padrão, é o super apóstolo, é o super ungido, é campanha para tudo quanto é lado, é explosão de milagres. Mudam completamente a verdade do Evangelho. Isso tudo é anti-evangelho, isso é Babel pura. É a quarta-feira da libertação, é a sexta da prosperidade, é o sábado do amor. E vai estar o super apóstolo, o super pastor, e ele faz e acontece. Quando ele vem, as pessoas são libertas. Que palhaçada! É o homem no centro, é a barganha no centro. Eu pago, logo eu tenho direito. Se eu estou pagando, eu tenho direito. Isso é Babel pura. É o homem no centro sempre. O cerne da Babel é o homem estar no centro. É o homem, é o merecimento humano que dá o tom. Como eu disse lá no começo, barganha com Deus. Eu tenho que aprender a caminhar no Evangelho por amor. É o amor o motivador de tudo, do jejum, da oração, de tudo. É o jejum, quer dizer, é o amor. Prosperidade é bênção, mas eu não consigo comprá-la das mãos de Deus. É lícito eu almejar bênção material, bênçãos materiais, é lícito. Não é pecado
ser abençoado materialmente, ser próspero, não há pecado nenhum. Agora, essa mecânica da barganha é completamente anti-evangelho. Explosão de milagres, são campanhas infindáveis, com o super ungido, é o homem no centro, super ungido, super pastor. Isso é Babel pura. Faça um teste, eu lhes proponho um teste. Como você já viu, já percebeu, não há fim para as denominações evangélicas, não há fim. São centenas, são milhares. Lhe proponho um teste. Coloque todas, coloque algumas delas, todas não é possível, coloque algumas delas dentro de um quarto, dentro de uma sala, e você facilmente constatará, após as falsidades iniciais, né? Após as falsidades iniciais, aqueles jargões manjados a respeito do amor e da graça, meu amado, Jesus te ama e eu também. Após essa patifaria inicial, você vai notar que elas não se entendem minimamente, cara. Minimamente, põe tudo dentro de uma sala. Depois dos teatros iniciais, dos beijos no rosto, do Jesus te ama e eu também, amado. Depois dos teatros iniciais, você vai notar que elas não se entendem minimamente. A balbúrdia, a contenda, vai aparecer em pouquíssimo tempo, a máscara cai rápido. Uma completa Babel, uma completa e total Babel, onde ninguém se entende, onde absolutamente ninguém se entende, cada uma fala e ensina uma coisa, cada uma fala uma língua, Babel, cada uma com as suas verdades, elas não se entendem. E o pior, não há amor entre elas. Isso é o pior. Não há amor entre elas, é tudo falsidade. As máscaras caem rapidamente se você perseverar na observação. Não há amor entre elas. É uma Babel, uma confusão, ninguém se entende. Uma não pode nada. Você vai observar isso. Determinadas agremiações, ministérios não podem nada. É um rigor total. Algumas outras denominações, outras vertentes, pode mais ou menos. E algumas outras vertentes podem tudo. Elas não se entendem. É uma balbúrdia, é uma Babel, é uma confusão. Cada uma fala uma língua. E a discordância, eu quero deixar bem claro, discordâncias sempre são normais e são até benéficas. Discordando, não há problema na discordância, não há problema em você discordar do meu ponto de vista. Discordâncias são normais e até benéficas para o nosso crescimento. Mas elas não se amam. O amor deveria ser o juiz em tudo. Elas não se amam. Elas não se amam. Não há amor entre elas. É uma total bagunça. É uma Babel total. Um tem mais razão que o outro. Um é mais dono da verdade do que o outro. Um pode tudo, o outro não pode nada. Põe tudo dentro de um quarto para você ver. Faça o teste, eu lhes proponho esse teste. Primeiro vai ser um teatrão do amor, do acolhimento, mas não demora nada para as máscaras caírem. Babel total, ninguém se entende. Tem outro detalhe, não posso deixar de falar isso. Eles adoram aquelas discussões intermináveis a respeito de versículos bíblicos. Eles adoram fazer a fimose da letra.
Eles adoram aquelas discussões que não acabam nunca e que mais geram confusão e escândalo do que edificação. Pode notar. Todos eles têm razão. Todos. São milhões de vertentes e um tem mais razão que o outro. Eles adoram discutir isso aí. Esses versículos bíblicos, eles passam o dia inteiro, meses, anos, a vida toda fazendo fimose de versículo bíblico, discutindo, batendo boca. Discussões que, olha, na prática só geram confusão e escândalo, não traz edificação nenhuma. Não há amor entre eles, entre todas essas denominações. Não há amor, não há amor. O evangelho foi transformado por esses líderes no evangelho da barganha, no evangelho do merecimento humano. Tudo que eles ensinam grita isso. Tudo. Explosões de milagres. Está lá o profeta ungido que vai proporcionar uma explosão de milagres desde que cumpridos os envelopes, as campanhas. Jejum e oração faz eu merecer o quê? O que eu sou merecedor diante de Deus? O homem jamais será merecedor de nada diante de Deus. O evangelho foi transformado por esses líderes no evangelho da barganha, no evangelho do merecimento humano. É o homem no centro, é o homem que merece, é o homem que alcança. Observe seus cultos, suas campanhas de explosões de milagres. Eu sou redundante. Suas quartas-feiras da libertação, quinta da prosperidade, seus múltiplos envelopes, fogueiras santas. Observe. Quem que está no centro de tudo isso aí é sempre o homem. Observe. O super pregador, o super profeta, fulano de tal, o super ungido. O super ungido estará ministrando e o fogo vai descer. Explosão de milagres. É o homem o centro sempre, é sempre o homem. Deus vai sendo deixado de lado. É o homem que é o centro. Isso me dá nojo. Quem tem que estar no centro de tudo é Deus. Quando o homem está no centro, Deus é colocado de lado. Isso é anti-evangelho. Muitas pessoas não percebem, como eu disse agora há pouco, essa mecânica instalada em suas mentes e rodando a todo vapor. Muitos não percebem e talvez passem suas vidas todas sem perceber isso. Merecimento humano é o que rege a imensa maioria dessas igrejas evangélicas. É o homem que está no centro da imensa maioria dessas denominações evangélicas e protestantes. No discurso, muitas, quase todas, tentam camuflar tudo isso que eu vos estou dizendo. Eles tentam camuflar. A maioria, boa parte, algumas não. O negócio está tão descarado que algumas nem se preocupam mais. Seus líderes já não têm mais essa preocupação. Mas muitas tentam camuflar isso que eu vos estou dizendo. Às vezes, até alguns líderes, até de forma inocente, eles foram doutrinados, ensinados assim e replicam essa mecânica. Mas basta observar. Basta um pouco de convivência para a verdade vir à tona. Faça um exercício. Leiam Jesus nos evangelhos e comparem se o que está sendo pregado, vivido na imensa maioria das denominações evangélicas é compatível com Jesus. Faça esse exercício, você e Deus. O evangelho não é difícil de compreender. Qual a dificuldade de amar o próximo como a mim mesmo, ou de compreender esse conceito? Na prática, sim, exige derramamento de sangue da minha parte. Difícil amar o próximo. É difícil amar a Deus sobre todas as coisas, sim, mas não é difícil entender essa mecânica. É difícil realizar
demanda muita determinação, muito amor a Deus para se caminhar na vereda da justiça. Sim, demanda muita vontade no coração, muito amor a Deus, sim, mas não é difícil entender o Evangelho. Faça o exercício, leia Jesus dos Evangelhos e vê se bate com o que está sendo pregado aí, vê se o que esses líderes estão pregando e ensinando tem a ver com Jesus. Use Jesus como chave para abrir todas as portas. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Portanto, Jesus tem que ser a chave para abrir todas as portas, a chave hermenêutica para a compreensão de toda a Bíblia e de toda a vida. Use Jesus para abrir. Compare o verbo encarnado em Mateus, Marcos, Lucas e João e vê se bate com o que eles ensinam aí. A Bíblia e a vida têm de ser lidas e vividas a partir de Jesus. A Bíblia tem de ser lida a partir de Jesus. A vida tem de ser vivida a partir de Jesus. Jesus é a chave. Se Jesus aprova, eu aprovo. Se Jesus não aprova, eu não aprovo. Não é difícil entender o Evangelho. Jesus é muito simples. E é nossa obrigação lermos, enquanto vivermos aqui nessa terra, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, pro resto da vida. Ali está o verbo encarnado, não é difícil de entender. É lavar o pé dos apóstolos, dos discípulos. Você não quer ser o maior? Tem problema você ser o maior, mas no Evangelho o maior tem de servir a todos os menores. O maior, na realidade, é o serviçal dos menores. Tem que ser o mais humilde, o mais pronto a servir. Leia, faça o exercício. Leia o verbo encarnado em Mateus, Marcos, Lucas e João e vê se apresenta essa mesma mecânica do fenômeno Babel do que esses pastores e líderes da igreja evangélica ensinam. Observe, leia, vê se o Jesus ali dos evangelhos é o mesmo Jesus que eles pregam. Faça o teste, faça o exercício. Poxa, você se santifica, você jejua, você ora, você oferta, você vive não para receber ou ser merecedor de recompensa. Essa jamais será a motivação correta. Jejuar, orar, se santificar, viver para receber recompensa, não. Você serve a Deus, você não pode servir a Deus com essas motivações. Essa jamais será a motivação correta. Você tem que fazer tudo isso por amor a Deus. Você se santifica, você ora, você jejua, você vive por amor a Deus. Essa é a motivação correta. Essa tem de ser a motivação correta. Eu vou jejuar porque eu amo a Deus. Eu vou orar porque eu amo a Deus. Eu vou me santificar porque eu amo a Deus e quero mais intimidade com Deus. Quero ser íntimo de Deus. Eu vivo em função de Deus porque eu amo a Deus. Essa é a motivação correta, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu seja pobre ou ainda que eu seja rico. Eu jejuo, eu oro, eu vivo em função do amor de Deus. A minha motivação sempre tem que ser o amor a Deus. Essa é a motivação correta. Pois o homem, olha, eu sou redundante, mas ponha na sua cabeça, o homem jamais será merecedor de qualquer coisa que seja diante de Deus. O homem nunca será merecedor de nada diante de Deus. O homem não é merecedor de nada. Nós estamos vivos e respiramos pela graça de Deus. Deus nos salva por sua graça. Deus nos concede bênçãos e favores pela sua graça. Nós nunca seremos merecedores de nada diante de Deus.
Nós nunca conseguiremos alcançar Deus. Nunca. É Deus quem nos alcança. Sempre. Alguns devem estar se perguntando, mas e a lei de Moisés no Velho Testamento? Não é favorável ao fenômeno Babel e, portanto, contraditória ao que você está dizendo? Porque eu chamo a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse de Evangelho da Graça. De Gênesis a Apocalipse, ela como um todo eu chamo de Evangelho da Graça, mas, poxa, a lei de Moisés não é contraditório a isso que você está dizendo? Olha, eu vou falar do judaísmo mais adiante, no próximo tópico. Vou falar do judaísmo e você entenderá que é a interpretação judaica que está equivocada. A interpretação judaica transforma a lei num fenômeno Babel, mas isso é a interpretação humana deles, ou melhor, o direcionamento que eles deram para a lei, para atingir objetivos escusos, em boa parte das vezes. Mas a lei, em essência, ela é graça. Aplicativos circunstanciais para o homem daquele momento. Mas eu vou falar melhor do judaísmo depois. Ou melhor, vou falar da lei que está dentro desse escopo da graça, dentro do evangelho da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que eu chamo ela toda de evangelho, e a lei está dentro desse todo. Eu vou falar mais adiante da lei, vou falar mais adiante do judaísmo, e você entenderá que a lei não contradiz o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. A lei absolutamente não contradiz o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. O judaísmo sim contradiz o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus, mas a lei não contradiz. Mas eu falarei disso mais adiante. Retomando aqui o merecimento, qualquer merecimento humano, qualquer e todo merecimento humano, por mais subjetivo e inofensivo que seja ou que pareça ser, é um pilar cósmico. É o oposto ao evangelho da graça, totalmente oposto. Eu vou até repetir. O merecimento humano, qualquer que seja o merecimento humano, por mais subjetivo e inofensivo que seja ou que pareça ser, é um pilar cósmico. Qualquer merecimento humano é um tijolo nessa torre de Babel, nesse pilar cósmico. Qualquer merecimento humano é um pilar cósmico, é um tijolo nesse pilar cósmico. Qualquer merecimento humano é oposto ao evangelho da graça, totalmente oposto ao evangelho da graça, ainda que pareça inofensivo, subjetivo. Todo merecimento humano é um pilar cósmico. Eu posso, eu consigo, eu sou merecedor. Eu falarei mais adiante sobre o Evangelho da Graça também. Falarei de forma mais detalhada sobre o Evangelho da Graça. E também falarei mais adiante sobre projetos sociais e benefícios que todas as religiões produzem. Tá? Você pode estar me questionando aqui, até bravo comigo, mas olha, eu vou falar mais adiante sobre o Evangelho da Graça, num próximo tópico, e também falarei de forma mais detalhada sobre projetos sociais e os benefícios que praticamente todas as religiões produzem. Muitos são os benefícios que as religiões produzem no nível humano, muitos são. Falarei disso mais adiante. E a religião evangélica, eu preciso redundantemente reafirmar, a religião evangélica também é uma construtora de torres.
Eu vou concluir meu raciocínio aqui. O vídeo está enorme. A igreja evangélica também é uma construtora de torres. E todo construtor de torres faz parte do sistema Babel. Todo o construtor de torres faz parte do sistema Babel. Simples assim. Nunca é demais lembrar, cuidado com os sinais e prodígios. Foi-nos alertado que não somente, mas principalmente no final dos tempos, eles seriam abundantes. Sinais e prodígios, cuidado, porque muitos são os que se impressionam e se norteiam por essa mecânica. Sinais e prodígios, cuidado. Cuidado com sinais e prodígios. Muitos creem que por religião A ou ministério A, B, C ou D serem agraciados por muitas curas ou milagres, isso tem a ver com chancela de Deus. Absolutamente não tem nada a ver. Os milagres e os prodígios, sim, acompanham a obra de Deus. Mas o que chancela o ministério de Jesus é o amor, não os milagres e os prodígios. Muito pelo contrário, nos é alertado de forma redundante pelo Evangelho para que tomemos cuidado com sinais e prodígios, porque Satanás os produz aos montes. O ser humano, o intelecto humano, consegue promover sinais e prodígios meramente a psique humana. Então nunca devemos nos nortear por sinais e prodígios. Não se esqueça disso, nunca é demais lembrar. Também falarei muito disso ainda. A chancela do ministério de Cristo é o amor. Tomemos cuidado com os sinais e prodígios que podem e devem acompanhar o ministério autêntico de Jesus. Mas cuidado com sinais e prodígios. Nem tudo o que reluz é ouro. E antes, eu ia até me esquecendo, antes de eu encerrar esse módulo, preciso rapidamente abordar mais um detalhe que gera muita confusão. Os sinais e prodígios geram muita confusão. E esse outro detalhe que abordarei aqui também, para finalizarmos, também gera muita confusão. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Isso gera uma confusão lascada. Existe uma inversão quase total do verdadeiro sentido dessa verdade contida no Evangelho. Existe uma inversão quase que total. Isso é uma verdade do Evangelho. A fé sem obras é morta. Mas o que é ensinado é uma total inversão desse conceito abençoado do Evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso deixar que você entenda, você dá bons frutos quando é um ente de luz. Quando você é um ente de luz, você dá bons frutos. Quando você é salvo, você dá bons frutos. O que é diferente de ser salvo pelo fato de praticar boas obras. Você consegue perceber a diferença? Quando você é salvo, quando você é um ente de luz, você dá bons frutos. Você é salvo, você é um ente de luz, você dá bons frutos. Isso é muito diferente de você ser salvo em virtude, pelo fato de praticar boas obras. Uma coisa é completamente diferente da outra. A árvore boa, ela dá bom fruto. Simples assim. A árvore boa dá bom fruto. E isso é um processo natural da árvore boa.
Não há mistério nisso. Dar bons frutos é um processo natural na vida de quem nasceu de novo. Dar bons frutos é um processo natural na vida de quem nasceu de novo, naquele que foi iluminado pela graça. É um fruto natural de quem foi alcançado por Jesus, fruto natural de quem foi agraciado pela graça salvadora e redentora de Jesus. Quem entendeu a graça e nasceu de novo dá bons frutos, porque primeiro ele foi iluminado por essa graça. Não foi a obra que conquistou essa graça. A obra é fruto dessa graça. Não é a obra, as minhas obras, que me fazem conquistar a graça de Deus. Você percebe a diferença? É a graça de Deus que faz com que minha vida frutifique. A árvore não faz esforços, a árvore boa não faz esforço para dar frutos bons, ela simplesmente dá. A árvore boa, sim, a gente tem que lutar contra o pecado, a gente tem que lutar para fazer aquilo que é bom, sim, tudo bem, mas a pessoa que é nascida de novo, naturalmente ela dá frutos, isso é natural. É natural, a árvore boa dá bons frutos. Só que a religião inverte essa lógica e impõe as obras como uma espécie de obrigação. A religião, sobretudo a evangélica que estamos falando, ela inverte essa lógica. Elas colocam as obras como uma espécie de obrigação. Uma obrigação essa que pode ser usada como moeda de troca. Sabe que você está compreendendo tudo que eu estou dizendo? A igreja evangélica inverte essa lógica. As obras viram uma obrigação, você é obrigado a fazer boas obras. E essa obrigação pode ser usada como moeda de troca. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os bons frutos são naturais daquele que nasceu de novo. Daquele que foi iluminado pela graça de Deus, ele vai manifestar as obras de forma muito natural. Muitas vezes, para variar, esse conceito aparece de forma subjetiva, bem disfarçado. Da boca para fora eles enaltecem a graça, mas na prática o discurso não se confirma. Uma coisa é o discurso, outra é a prática. A graça é proclamada da boca para fora, mas na prática é tudo merecimento humano. Começa a filtrar. A graça é proclamada da boca para fora, mas na prática é tudo merecimento humano. Tudo merecimento humano. É o eu consigo alcançar Deus, eu posso. Isso é Torre de Babel. Sempre que a mecânica obedecer o eu posso alcançar Deus, eu consigo alcançar, eu mereço. Sempre que você notar essa mecânica, é Babel, o homem no centro. As boas obras, sendo redundante, são frutos naturais daquele que é salvo. Eu faço e manifesto boas obras porque eu sou salvo. E não a mecânica do eu pratico boas obras para ser salvo. Você percebe a diferença? Eu pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras, logo eu mereço ser salvo. Isso é Babel. A mecânica do evangelho é outra. Eu sou salvo, eu fui iluminado pela graça, logo eu manifestarei bons frutos na minha vida, boas obras na minha vida, caminharei na direção do bem. Meus braços, minhas mãos, minhas bocas, minhas pernas frutificarão para o bem, realizarão obras
na direção do bem, porque eu sou salvo e fui alcançado por Jesus. Essa é a lógica do Evangelho. Que Deus os abençoe a todos e que complete essa mensagem em vossos corações. Em breve voltaremos com mais um capítulo dessa nossa saga. Forte abraço e que Deus os abençoe.